Então, olá a todas e a todos. Vamos começar aqui mais uma aula agora sobre o assunto de vigilância e saúde. Então, aqui com a gente a professora Stella Meneghel, que é a regente da disciplina. Tudo bem, Stella? Tudo bem? Olá a todos e todas, Maurício, Silvânia, é um prazer estar aqui com vocês, essa conversa. E a gente agradece também aqui a presença da nossa colega Silvânia Caribé, que é graduada em odontologia, mestre em saúde coletiva e doutora em saúde pública e é tecnologista do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, Silvânia. Obrigada, Maurício. Obrigada, Estela, pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu não sei nem se é bom dia se vocês vão assistir de manhã, ou de tarde, ou de noite, né? É bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, gente, pelo convite. Nós que agradecemos. Então, a gente vai, acho que, deixar agora esse espaço para a Silvânia falar um pouco para nós, né, sobre essa temática tão importante que é a vigilância em saúde. Então, a gente deixa contigo a palavra, Silvânia. Obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada, Estela. Bom, gente. Tópicos para aguçar a curiosidade está perfeito. Queremos que isso aconteça. Isso. Eu quero despertar a curiosidade de vocês para o tema do que é vigilância em saúde. E a palavra vigilância, ela já traz um conteúdo aí que é o sentido de vigiar, o sentido de observar atentamente algo. Então, quando se trata de vigilância em saúde, é necessário ter uma curiosidade ali. É necessário um pouco além daquele olhar superficial. Você pode passar, Maurício, por favor? Bom, e o que a vigilância em saúde ela observa? Essa foto aqui eu achei bem interessante, que foi uma reportagem da revista Isto É, sobre uma cova coletiva que retrata a primeira epidemia que se tem registrada na história. É o primeiro período epidêmico que tem com uma cova coletiva. Então isso se chama bastante atenção. O que a vigilância em saúde faz? Qual é o problema que ela observa? Ela observa, primeiramente, problemas na coletividade. Problemas que afetam o coletivo, problemas que afetam a população de um modo geral. E o que ela observa? Observa problemas que têm uma magnitude nessa comunidade. Então, eu preciso de um problema que afete, de verdade, afete de fato a comunidade como um todo. Claro, a gente vai notar que na vigilância existem também problemas raros. Por exemplo, a raiva humana. A raiva humana, ela acontece esporadicamente, um caso aqui, outro caso ali. Acho que aconteceu um caso ano passado, na região Nordeste. E por que ela tem que ser um objeto de vigilância? Por causa da sua gravidade e também por causa do seu impacto. O impacto da raiva humana gera um custo para o sistema de saúde muito alto. E o que acontece também? O prejuízo da perda da vida humana ou da incapacidade é muito grande. Então, isso faz com que um evento tão raro se torne objeto de vigilância. E a gente vai ver que não é. É raro que a gente conseguiu vacinar os animais para que não acontecesse circulação para o ser humano. Então, a vigilância, ela é um objeto muito complexo. Ela não envolve apenas o olhar atento para o ser humano, para a saúde humana, mas ela envolve um olhar atento para o ambiente e também para as coleções animais, para as populações de animais que vivem perto do ser humano. E se a gente for olhar o processo histórico disso, o ser humano, antes nômade, ficava de um lado para o outro. Quando ele se fixa, esses fatores que a gente considera fatores de exposição, fatores de risco, eles aumentam muito. Acho que antes, quando a gente era nômade, o que acontecia? O risco era muito maior de morrer por um acidente. Nossa, eu estou aqui e de repente fui encurralado por um animal. E aí sou morto por um animal. O animal me come. É bem selva mesmo. Mas a partir do momento que a gente se fixa, a gente tem outras exposições. Então isso também precisa de um olhar atento da vigilância. A vigilância, gente, ela não é um olhar estático. Ela é um olhar dinâmico. Ela muda. Por isso que eu preciso estar sempre em curiosidade. Por isso que eu preciso estar sempre buscando. A gente tem um instrumento chamado ficha de notificação. Eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês com mais detalhe. A ficha de notificação, a gente tem uma lista de doenças de agravos de notificação compulsória, notificação obrigatória, e nessa lista, cada evento ali, porque a violência também entra, ela tem uma ficha que eu preciso investigar. Quem é a pessoa que sofreu esse agravo?
Quais são as características que me levaram a concluir que é esse agravo? Para eu tomar uma medida, não apenas uma medida individual, porque eu também levo uma medida individual para aquela pessoa que está sofrendo aquele agravo, quanto uma medida coletiva. As políticas públicas e as políticas também de contenção das doenças, de controle, que a gente chama, elas também são tomadas a partir das informações, que é a ficha de notificação, que é o elemento básico, né, da vigilância. Então, a gente tem que ter um olhar atento, porque também a ficha de notificação, ela sofre modificação ao longo do tempo. Ela demora para ser modificada. Precisa de reunião, precisa de vários atores para que essa ficha de notificação seja modificada em algum campo, mas isso não é impossível. E a gente precisa de quê? De novo, de um olhar curioso. Pode passar, Maurício, por favor? Então, como resolver o problema que a gente apontou e que é o objeto da vigilância? A gente tem algumas estratégias para a resolução, que são o monitoramento do problema, a visualização desse problema por meio de dados, por meio de estatísticas descritivas, que são os gráficos, que são o número de pessoas que a gente conta, que são as taxas. Então, tudo isso são estratégias de visualização dos dados. A gente usa a epidemiologia, que é a aplicação da estatística à população. A gente olha e faz também estudos onde a gente pode observar onde é que tem maior risco, onde é que essa ocorrência é maior, onde ela é menor, e quais são os fatores que influenciam a ocorrência desse problema. E, por fim, a gente tem as políticas de saúde pública, que são não apenas as políticas, mas também são estratégias de saúde pública, porque a gente pode ter várias ações que são pontuais para resolver aquele problema ali, naquele momento, e a gente tem as políticas, que são estratégias geralmente a longo prazo, para resolver principalmente problemas de desigualdade em saúde, problemas de iniquidades em saúde. Então, a gente tem diversas políticas que, se aplicadas realmente, elas conseguem minimizar os riscos de problemas de saúde para a população. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, retomando aqui o conceito de vigilância, que é o ato ou efeito de vigiar. O Estado é o estado de quem vigia, de quem age com atenção e precaução para evitar riscos e perigos. Vigilância é um cuidado, é um olhar atento. Mas eu prefiro chamar vigilância de algo que aguça a curiosidade, de algo que dá uma energia a essa curiosidade, que faz com que eu busque o elemento por trás de algo que é superficial. O que está ali? O que tem abaixo daquela camada ali que eu não estou vendo agora? Por exemplo, Covid. O que tem abaixo dessa superfície de mais de 160 mil mortes por Covid? Quem são essas pessoas? Onde elas moram? Onde elas trabalham? Quais foram os riscos que elas correram para adquirir essa doença? Elas já tinham uma comorbidade prévia? Não tinham? Qual a idade dessas pessoas? Todas essas perguntas, elas fazem parte do escopo da vigilância e que elas refletem uma curiosidade em saúde, que é como eu posso conhecer esse problema de saúde para traçar uma estratégia efetiva. Isso também é um objetivo da vigilância. Eu tenho que conhecer o problema de saúde para que eu possa traçar uma estratégia efetiva, porque senão eu fico só atirando de um lado para o outro e não consigo resolver o problema efetivamente. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, a vigilância ela passou por uma evolução de conceitos ao longo das décadas, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A gente tinha, no século XIX, que a vigilância ela era representada pelo isolamento, pela quarentena, essa palavra está em moda, né, quarentena, e isolamento também. Só que naquela época ali, principalmente por causa da peste que acometeu a Europa, essas estratégias elas foram bastante utilizadas. E houve diversos estudos para ver quem era o grupo que adoecia e por que adoecia. Então, eles viram que se tratava de uma doença contagiosa e a estratégia foi o isolamento mesmo e foi colocar esses grupos populacionais em quarentena para evitar a transmissão da doença. Já no século XX, a gente tem uma vigilância mais organizada.
ela é setorizada. A gente tem uma vigilância médica, que ela é centrada nos agravos individuais, principalmente baseadas em ensaios clínicos. A gente tem uma vigilância do câncer bastante focada aqui na vigilância médica. A gente tem a vigilância sanitária, que ela tem um viés muito grande de comércio, de segurança comercial. Mas ela também não é só isso, ela é segurança farmacológica, mas mesmo assim, por trás, a gente sempre tem esse viés comercial. Acho que uma coisa para a vigilância também é a gente não ficar ingênuo, não ser ingênuo, e a gente não tem elementos históricos. O viés capitalista, ele também é inserido na vigilância. O viés dos sistemas econômicos, ele também é inserido na conformação do sistema de saúde. E consequentemente, na conformação do que é vigilância. Então, a gente teve também, no Brasil, a gente nota que a gente tem uma vigilância, inicialmente, centrada no saneamento dos portos. Para quê? Para o comércio. Então, a gente teve bastante isso. E se a gente olhar um pouco mais atrás, lá no período mesmo da escravidão, a gente nota também uma vigilância dos escravos. Olha, se você estava doente, se você tinha alguma lesão, você era separado. Você não era comercializado junto com os outros. Então, a gente já nota essa questão associada mesmo ao comércio, né? E a gente tem o componente da vigilância epidemiológica, que é a vigilância das doenças e agravos aplicadas à população. E a gente tem aqui, na vigilância epidemiológica, um componente fundamental, que é a questão da vacinação, que é o quanto a gente pode ter estratégias que interferem no processo de saúde e doença. Então, a vigilância epidemiológica ela é fundamental para isso. Já no século XXI, a gente tem uma virada, notem, uma virada conceitual. A gente ainda não teve essa virada na prática. A gente tem o conceito de vigilância em saúde no século XXI. Só que, vamos olhar para a realidade. A gente tem o Ministério da Saúde, com todo o componente de vigilância epidemiológica, e a gente tem uma Anvisa, que é a vigilância sanitária, também é responsável pelos componentes farmacológicos, que é separada, em termos de ação, do Ministério da Saúde. Então, a gente ainda continua com esse componente aí, com essa estruturação do século XX. Claro, a gente já avançou, teoricamente, para um novo modelo, para um novo paradigma, que é a vigilância em saúde, que é uma vigilância muito mais ampla. Mas a gente ainda tem, estruturalmente, uma vigilância fragmentada. Não sei se vocês estão captando isso. E quando a gente olha para a realidade, é bem mais fácil entender. Porque o conceito de vigilância... Eu também não acho que isso não tenha sido um progresso. Eu acho que questionar, teoricamente, os conceitos já é um progresso, já é uma evolução. Só que a gente ainda está um pouco, claro, de novo, pela constituição sociopolítica do país, a gente ainda está um pouco estagnado no conceito de vigilância em saúde. A gente não conseguiu avançar isso para a prática mesmo. Aí você imagina também lá no município, né, que os recursos são escassos, a organização dessa vigilância. Então, a vigilância sanitária, ela ainda tem um recurso destinado só para ela. A vigilância epidemiológica tinha um recurso destinado para ela. Só que o ano passado, a gente teve uma portaria que esse recurso ele desapareceu, né? Ele não existe mais um recurso para vigilância epidemiológica. Ele está no bojo das ações de saúde. Então, esse mesmo recurso tem que disputar, o recurso da vigilância epidemiológica, ele tem que ser disputado com saúde bucal, ele tem que ser disputado com outros serviços que são essenciais. Só que a gente não coloca a vigilância epidemiológica como essencial, né? Porque ela é programática. Ela é o que faz a programação, que deveria fazer, né? A programação do território. Então, a gente vive ainda esse conflito. A gente ainda está numa zona cinza no Brasil, mas a gente tem esperança, né, que a gente vai conseguir. Porque a gente está conseguindo aqui. Quando a gente forma pessoas que conseguem pensar criticamente outras formas de vigilância possível, isso já é um pouco transformador. Porque isso é transformador na prática, na ponta. E isso começa, né, uma onda de transformação. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, aí para aguçar ainda mais a curiosidade, é uma coisa que tem me deixado bem curiosa nos últimos tempos, é por que as pessoas não querem se vacinar? Por que as pessoas estão fazendo um movimento todo no Brasil para não se vacinar? Por que as taxas de vacinação, de cobertura vacinal, elas estão caindo tanto nos últimos anos?
E a gente tem um histórico disso, né? A gente teve a revolta da vacina em 1904 com o Oswaldo Cruz. E aí, quando a gente vai estudar e a gente vai olhar para não repetir os mesmos erros, por isso que a gente estuda e olha para trás, a gente olha, naquela época, a população passava por uma crise econômica bastante intensa, onde a gente via várias doenças surgindo, doenças infecciosas surgindo, a mortalidade cada vez mais elevada, só que ninguém relacionou isso à situação de saúde, a condição econômica das pessoas, a condição de vida das pessoas. Isso era muito relacionado com os hábitos de higiene. Nossa, esse grupo populacional aqui, eles vivem aglomerados, eles não tomam banho, então a gente tem que fazer uma medida que eles se protejam sem a gente tomar medida, sem a gente realmente intervir na realidade. Então, quando a gente estuda a revolta da vacina, ela não foi simplesmente só porque as pessoas não quiseram se vacinar. Porque elas não entendiam qual era a importância disso, qual era a importância de você... Nossa, agora o governo já tem várias taxas, o preço do alimento muito alto, eu ainda tenho que ser furado pelo governo. Então, quando a gente faz estratégias de saúde pública que não contemplam a população, a gente tem esses eventos. Quando a gente tem, quando a ciência, ela sobe num pedestal e ela se afasta da população, em vez de lançar luz sobre a população, a gente tem esse tipo de coisa. Então, isso me deixa muito mesmo curiosa para entender, porque naquela época ali, lançando mão desses eventos, eu consigo entender. Hoje em dia, a gente já tem mais uma crise moral política. A gente tem uma crise econômica, sim, onde todos nós somos afetados, mas necessariamente a gente tem uma crise moral política. E como a gente pode, como estudante de saúde coletiva, como profissional de saúde pública, como eu posso lançar luz sobre isso? E com certeza eu acredito que a vigilância tem elementos para lançar luz sobre isso. Porque a gente vai ver, um pouco mais na frente, que as pesquisas populacionais, os grandes inquéritos, como a Pesquisa Nacional de Saúde, como a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, elas são componentes da vigilância também. Então eu tenho como investigar isso na população. Eu tenho como saber por que a população de hoje não está se vacinando. E traçar uma estratégia cientificamente amparada para conseguir atingir isso. E lembrando, gente, uma coisa, que a gente fala assim, nossa, mas a ciência, ela deveria ser separada, deveria só iluminar os problemas que a sociedade vive. A ciência também é política. Então, a gente tem que olhar por esse lado, não de um lado extremista, não de um lado polarizado, mas a ciência, ela tem que permear a sociedade. Ela tem que ser útil para a sociedade. Porque senão a gente só fica com uma ciência muito teórica, muito afastada da realidade. E aí a gente vê ainda mais polaridade. Pode passar mais, por favor? Bom, eu queria agora trazer para vocês alguns marcos legais. Eu sei que é um pouco chato estudar lei, direito, só que quando a gente olha para isso de uma outra forma, que a gente pode usar, não apenas para o nosso bem, mas para um bem coletivo, a gente começa a sacar, nossa, tem sentido eu entender e ler o que tem por trás, o que tem de marco legal por trás dessas ações. E uma das coisas principais que a gente chama a atenção, que a vigilância é algo bastante antigo, a gente já viu, né? As ações de vigilância. Só que ela estruturada mesmo é da década de 70. A gente tem aqui na 5ª Conferência Nacional de Saúde a instituição do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, onde ele tinha algumas proposições. A primeira era integrar as práticas de saúde pública, rearticular as unidades do setor público com as do setor privado e regionalizar e hierarquizar a assistência médico-sanitária, de acordo com o perfil epidemiológico de cada região do país. Uma coisa que a gente nota aqui é bem interessante, quando a gente olha para a história do SUS, a gente consegue enxergar a história da vigilância também, junto, com a história do SUS. A gente olha aqui, falando muito de medicina preventiva, muito de setor privado, muito dessa articulação.
E o setor público, nessa época aqui, ele era bem menor, bem minimizado, e muitas vezes relegado às casas de beneficência, né? Então, o pobre, ele era excluído até da vigilância, das ações de vigilância. Só que quando esse problema de saúde pública, ele afetava economicamente o país, esse pobre, ela incluiu na vigilância, né? E nas ações de prevenção também. A gente tem que ficar atento a isso. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, aqui eu quero chamar... Posso fazer uma observação, Silvânia? Por favor. Não, está me ocorrendo que tem uma relação, né, desse marco legal, né, 1976, 75, 76, né, que se estrutura, então, a vigilância epidemiológica no país, com a epidemia de meningite meningocócica, que começa no país em 73 e ela vai até 75. Eu estou falando, não porque nessa época eu não estava ainda na vigilância, eu comecei a trabalhar na vigilância em 80, mas eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, né, com o histórico da epidemia de meningite meningocócica. Então, nesse momento se estrutura, isso que tu está colocando, algumas unidades da federação que não tinham nem embriões de vigilância, faziam alguma notificação, mas assim, aleatoriamente, né, não era uma coisa mais sistemática, elas estruturam um sistema, um serviço, tem vários nomes, de vigilância epidemiológica. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Havia um sistema de notificação de agravos antigo, mas nesse momento, né, se reforça, se estabelece a vigilância epidemiológica, né? E interessante, você coloca assim como a ciência estava defasada, né, do que era as necessidades, as percepções da população. 70, acontece a virada urbano-rural no país. Até 1970, a população era predominantemente rural. 70, né, todo o processo de êxodo, né, de grandes contingentes que começam a vir do interior, que perdem as propriedades, né, começa a haver concentração da propriedade rural, detonando a pequena propriedade, que é a produtora de alimentos, né, e começam a se concentrar nas periferias. E isso foi muito nítido aqui em Porto Alegre, né? Então, assim, eu começo a trabalhar na vigilância em 1980, logo depois de me formar, era muito jovem, e tinha toda uma discussão lá dentro sobre a meningite meningocócica, já tinha passado a epidemia, que não tinha classe social. Eventualmente aparecia alguma pessoa de abastada, de classe média alta, tinha meningite meningocócica. Então, mesmo sendo vigilantes e epidemiologistas, a gente tinha que olhar as taxas. Isso era raro, mas não. Aquele caso, tinha uma notícia no jornal, né? Eu lembro de um jovem, né, rico que treinou o dia inteiro numa piscina, natação. Vai para casa, ele tem febre de madrugada, ele faz uma forma fulminante, uma meningococcemia e morre de manhã. Foi um auê na cidade, os caras queriam até esvaziar a piscina, coisa que não tem nada a ver com o processo de transmissão. Então, assim, se discutia que a meningite não tinha classe social, e a minha hipótese é que sim, ela tinha classe social, ela afetava mais os pobres, e essa foi a minha dissertação. Bom, então, o que eu vi, assim, só para não te interromper mais e completar. Tá ótimo. O que eu vi? Não achei nenhum, eu fiz um estudo ecológico, né, olhando, então, as micro-regiões homogêneas, né, do IBGE, no Rio Grande do Sul, porque as regionais de saúde no Rio Grande do Sul são também aleatórias, elas não têm nada a ver com situação econômica, cultural, foram organizadas meio que administrativamente como então, e correlacionei uma série de variáveis econômicas, demográficas, com a meningite meningocócica. Não achei associação com pobreza, ou seja, ela não aconteceu mais nos locais mais pobres, mas, na época, eu encontrei um documento que trabalhava municípios de evasão, de expulsão e de atração de imigrantes, e eu correlacionei, e encontrei uma associação muito forte com migração. Ou seja, e o migrante é um pobre nesse país. O migrante é o nordestino que sai para a Austrália, que vai para São Paulo, que vai para a Amazônia, né? O migrante é um pobre. Então, a associação que eu achei
foi que o migrante, e era esse migrante, depois olhando em Porto Alegre, ele estava localizado nos bairros periféricos, os bairros pobres, que tinham atraído essas pessoas, que não tinham experiência prévia com meningococo, então eram suscetíveis em potencial. Então, nesse momento, né, que tu traz, que a vigilância se estrutura, é o momento pós-epidemia, né? De novo, uma epidemia que foi negada, a gente fala do negacionismo agora, negada pelos jornais, pelas mídias de época, não havia epidemia, era um silêncio total quando a população vivia, sofria epidemia, ia aos hospitais lotados, então se repete a história das epidemias, e você começa com aquela foto magistral, a história das epidemias, ela está presente. Muitos epidemiologistas se enganaram, e essa é uma das epígrafes que eu uso na minha dissertação. Todos que tentaram descortinar a história da meningite e disseram que ela tinha um ciclo X, ou que ela ia acabar, se enganaram. Então, nós, epidemiologistas, também nos enganamos com algumas previsões. E as epidemias, sim, têm que ver com a situação social e econômica das pessoas, tem que ver com pobreza e tem que ver com distúrbios a nível da sociedade, como dizia o vírus no século XVIII. Mas era isso que eu queria, né, trazer. Não, foi uma fala maravilhosa. Foi uma fala maravilhosa, e contemplou um exemplo real o que a gente estava falando. E é isso mesmo. E nessa época, o Ministério da Saúde, ele entra como um ator para organizar essa vigilância no país. Ele lança as diretrizes para as regiões e ele organiza, ele entra como um organizador. Só que a gente vai ver que, historicamente, como as regiões, elas são de níveis econômicos muito diferentes, a vigilância também, ela sofre esse desnivelamento ao longo dos anos. A vigilância, por exemplo, em São Paulo, ela é muito mais estruturada. Vigilância, vou citar um exemplo de hepatite. Ela é muito mais estruturada, de hepatite C, por exemplo, do que a vigilância de hepatite C na região norte, onde a gente tem uma forma de hepatite, que é a hepatite delta, que acontece só na região norte. Então, se a gente tem uma forma específica lá, por que essa vigilância não é estruturada de melhor maneira? Né? A gente vê que tem vários percalços que não são apenas do campo da saúde, mas que influenciam o campo da saúde. Você pode passar, Maurício, por favor? Bom, aqui a gente tem alguns serviços, algumas pontuações do que o Ministério da Saúde orienta para fazer. E aqui eu chamo a atenção para o ponto 3, que ele fala que é restrita ao controle das doenças transmissíveis. E a gente vê que, a gente pensando na história da humanidade, a gente vê uma transição nutricional e uma transição epidemiológica muito forte. No Brasil, a gente teve muito rápido a transição nutricional e epidemiológica. Enquanto os países da Europa demoraram 100 anos para fazer uma transição epidemiológica e nutricional, a nossa foi décadas. Foi muito rápido. A gente vê na região Nordeste, na região Norte, e bolsões em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. A gente vê esses bolsões onde a gente nota a convivência pacífica, infelizmente, entre a obesidade e a desnutrição. A gente vê essas duas coisas. Mas só que nessa época aqui, é interessante a gente notar como a realidade é percebida, né, pelos marcos legais. A vigilância é restrita ao controle das doenças transmissíveis, porque é o que tem impacto direto com viés econômico. A gente vai ver que hoje em dia a nossa luta no Ministério da Saúde e dos atores de saúde pública é pela regulamentação dos rótulos, da rotulagem dos alimentos. Porque a gente está numa transição nutricional, na verdade a gente está num misto, né, na transição nutricional, onde a obesidade ela é vista como um grande problema de saúde pública. E nessa época aqui não. Então a gente tem que olhar qual é a realidade, quais são os atores envolvidos, além da saúde, que regulamentam como a vigilância vai ser, como a vigilância vai atuar. Então a gente tem situação semelhante também no desenvolvimento de ações para vigilância sanitária. Pode passar, Maurício, por favor? Aqui tem mais um decreto que eu quero chamar a atenção para os
componentes da vigilância. A vigilância tem alguns componentes, que são a coleta. Quem fala isso muito no livro dele é o professor Maurício Pereira, daqui da UNB. Ele tem um livro de epidemiologia, teoria e prática, que ele fala muito, quando ele define o conceito de vigilância epidemiológica, ele fala desse espaço, que a vigilância é a coleta, o diagnóstico, a disseminação e a proposição de medidas de controle. E é isso que é um passo a passo básico mesmo do que é vigilância. A vigilância tem que coletar as informações, depois ela tem que analisar as informações, e um componente essencial da vigilância, que muitas vezes é esquecido, e o profissional de saúde ele se ressente muito disso, que é a divulgação, é o feedback da vigilância. Porque esse feedback, ele demora. O sistema de informação, ele demora para ter a entrada de dados, depois ele demora para ter o processamento de dados, e as pessoas demoram para analisar esses dados. Então, esse feedback é mesmo tardio. Alguns eventos que acontecem o ano passado, por exemplo, evento de mortalidade, a gente só vai conhecer essa base pronta o ano que vem. Então, é em torno de 1 ano, 2 anos, para você ter eventos espalhados no passado. Só que a vigilância, ela é um componente muito importante por causa dos padrões. Se eu consigo identificar os padrões na realidade, às vezes essa mudança é sutil, essa mudança é lenta. Por exemplo, o aumento das doenças cardiovasculares. Ela não aconteceu de um ano para o outro. Ela aconteceu ao longo dos anos. Então, a doença cardiovascular, ela assume um peso hoje, porque eu posso olhar para o componente da vigilância no passado e dizer, olha, estou notando aqui um aumento. Então, eu consigo ver que a tendência para o próximo ano é de aumento, mesmo que os dados desse ano ainda não estejam fechados. Então, esses componentes são componentes fundamentais da vigilância. E eles não mudam, mesmo que a gente mude para vigilância em saúde. Esses são componentes fundamentais. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, e aqui eu nem vou falar muito disso, eu só vou deixar mesmo a figura para vocês terem a curiosidade e irem pesquisar. A figura da reforma sanitária e da luta pelo direito à saúde, que aconteceu desde a década de 70 e culminou com a elaboração do SUS, a elaboração legal do SUS. E isso faz toda a diferença para o que é a vigilância hoje. Para o que era a vigilância antigamente e o que é a vigilância hoje. Se a gente olhar para o nosso sistema único de saúde, ele não é um sistema baseado no comércio, baseado na troca de serviços. Ele é um sistema que tem a base na saúde da população. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada sobre o que é a reforma sanitária e como ela tem tudo a ver com o que a gente faz hoje. Não apenas na vigilância, mas tudo que a gente faz hoje, em termos de serviços de saúde, tudo que a gente faz hoje, até um post do Instagram, defenda o SUS. Então, tem tudo originado ali, nessa reforma sanitária, né? Nós somos os herdeiros da reforma sanitária, né? Nós somos os que receberam com o presente a reforma sanitária, porque muitos que participaram dela não puderam usufruí-la. Então, a gente está aqui sendo herdeiro realmente, geralmente é uma palavra bem, né, carregada de um simbolismo bem negativo, mas nesse sentido aqui, ser herdeiro da reforma sanitária é um sentido de luta, é um sentido de que não devo ficar parado, eu devo entrar em movimento, eu devo continuar em movimento. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, e aí um grande marco legal foi do Sistema Único de Saúde, claro, e uma das funções do SUS é executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, e aí ele traz uma novidade, que é a saúde do trabalhador. Ele entende que não dá para ficar de fora do mundo capitalista. Eu não posso negar ele, eu não posso negar a existência dele. Mas como é que eu vou atuar sobre ele? Eu trago a saúde do trabalhador. Eu trago esse braço. Porque os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, elas não estão ocorrendo ao acaso. Elas têm uma representação e elas têm um sentido ali. Elas têm um significado epidemiológico. Então eu trago isso para a vigilância. E isso aqui é revolucionário. Isso aqui é realmente... Quando você fala assim, nossa... Não é aquela questão do... Tem um ditado que é lute com ele, se você não pode com ele, junte-se a ele. Não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem o se junte a ele. É observe ele mais de perto. Conheça ele melhor. Tenha estratégias que contemplem aquilo que realmente você quer proteger.
que é a saúde da população. Então, eu acho isso aqui revolucionário. Quando eu leio essa lei, o Marco Legal do SUS, eu fico emocionada porque eu consigo ver isso na prática, eu consigo ver isso na nossa realidade. Infelizmente, ainda de uma maneira bem sofrida. Mas eu falo, isso faz sentido para mim. Então, eu quero lutar por isso. Isso é um sentido que eu tomo não apenas no papel, mas eu trago esse sentido realmente para mim como profissional de saúde. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, e o que esse marco legal fala que é vigilância epidemiológica? É o conjunto de ações que proporcionam, olha, ele não só proporciona o controle, como era dito antigamente, ele proporciona o conhecimento. Gente, isso é revolucionário, porque isso dá um caráter científico à vigilância. Ela traz a ciência para dentro da vigilância, quando ele coloca que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção. Ela não é só mais aquele componente de controle, não é só mais aquele componente de isolar, quarentena, estou aqui, vamos vacinar, não vacinar. Não. Eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho o conhecimento, o aspecto científico, eu tenho a detecção, que eu posso ter a detecção precoce, e eu tenho a prevenção de não apenas a doença, mas os seus fatores determinantes e condicionantes. Então, esse conceito de vigilância, ele vai além do que foi posto na década de 70. E ele abrange a saúde individual e a coletiva, e ele tem a finalidade de recomendar e adotar, não apenas medidas de controle, mas também medidas de prevenção das doenças e os agravos. Ele sai de um controle de doenças infecciosas para abranger também o que significa agravo. Que aí aqui a gente entra com todo o conceito de violência, de acidente, das causas externas. Então, esse conceito de violência, lá no iniciozinho, quando a gente faz a estruturação da vigilância, mesmo do que ela fica mais parecida com o que ela é hoje, esse conceito aqui, ele é bem abrangente, ele é bem amplo. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que são alguns tópicos mesmo de marco legal para vocês entenderem. Então, ele contempla a vigilância sanitária, o campo de atuação do SUS, epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência farmacêutica, porque aqui entra também diversos efeitos adversos. E aí entra como componente também revolucionário a vigilância nutricional e alimentar. E entra todo aquele conceito de segurança nutricional que a gente tem trabalhado, entra um sistema de informação de vigilância nutricional. Então, todos esses marcos, eles se transformam em componentes da vigilância hoje, do que é a vigilância em saúde hoje. Ela sai de uma vigilância que é pequena, sanitária e epidemiológica, sai de uma dualidade para uma pluralidade de vigilância, para uma pluralidade de curiosidade. Porque eu posso ser curiosa com relação às questões de violência, eu posso ser curiosa com relação à situação nutricional, eu posso ser curiosa de vários aspectos. Então, a gente que é estudante, a gente pensa, nossa, mas aí a vigilância está limitada a contar casos de diarreia. Não, a vigilância não está limitada a isso. A vigilância é uma amplitude de coisas. E eu posso escolher um assunto que eu tenho mais afinidade. Nossa, eu tenho afinidade com acidente de trânsito. Eu queria saber quantos ciclistas estão morrendo, se tem a ver ou não com ter ciclovia, se não tem, se tem a ver com a ciclovia, com proximidade onde tem avenidas mais movimentadas. Então, eu posso fazer várias coisas. A vigilância é só, como é que eu vou dizer? Ela é realmente aquele componente que aguça a nossa curiosidade. É um tempero. Ela não é a salada, ela é só um tempero. E aí você pega e vai. Pode passar, Maurício, por favor? Eu tô com medo, sabe do quê? Do tempo. Eu já tô aqui pensando no tempo. Aí eu vou passar aqui, um pouquinho mais rápido, é que na década de 90, a gente tem uma expansão da doença transmissível, da vigilância que é centrada na doença transmissível, para uma doença que contempla as doenças não transmissíveis e outros agravos. Pode passar, Maurício, por favor? E aí a gente tem, no Brasil, a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, a gente não apenas ficou lá nos marcos legais, definindo quais ações a gente vai fazer. Não. Quais são os meios que a gente tem, quais são os mecanismos práticos que a gente tem para construir isso na realidade? Olha, a gente precisa de um local que cuide dessa temática. Então, foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde. Como
tudo que acontece no Ministério da Saúde, ele é um espelho para o que acontece nos estados e municípios. A gente tem mais ou menos a mesma estruturação nas secretarias estaduais e municipais de saúde, que é esse espelho, esse componente de vigilância separado dentro de cada localidade. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, a gente tem aqui alguns marcos também legais da vigilância em saúde. A gente tem uma portaria super nova de 2013. Aí eu quero ressaltar aqui o artigo 4º, que ele fala que as ações de vigilância em saúde, ela abrange toda a população brasileira. E assim, falar de universalidade, hoje a gente acha que, nossa, eu não preciso mais falar de universalidade, não preciso mais falar disso com relação ao SUS. A gente precisa, porque ainda hoje muitas pessoas acham que o SUS é a unidade de saúde lá no bairro da pessoa que trabalha na minha casa. Não, não. O SUS é muito mais do que isso, e as ações de vigilância em saúde são muito mais do que isso. E são para toda a população brasileira. E aqui eu acho que até eu ousaria mais, porque quando a gente vai para a região de fronteira, a vigilância em saúde, ela é bastante atuante. Quando a gente não precisa nem ir para a região de fronteira. A gente precisa, quando a gente vai para São Paulo, que é uma cidade que recebe muitos imigrantes, a gente vê a atuação direta da vigilância em saúde. Com bolivianos, com peruanos, com haitianos que chegam aqui na Venezuela. A gente tem um exemplo muito próximo, que é a atuação da vigilância em saúde na região de Rondônia, com os venezuelanos, né? Pode passar, Maurício, por favor? E aqui a gente tem várias ações que são do escopo da vigilância em saúde, mas aqui vocês podem ler depois, com mais calma, com mais cuidado. Pode passar, Maurício. Aqui, essa figura, ela resume o que é a vigilância em saúde. O conceito, o paradigma da vigilância em saúde, que ela é formada pelo componente vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental, vigilância da situação de saúde, que aqui são os eventos de massa, são os eventos extras, que ocorrem não com uma regularidade na população, não são eventos comuns, mas são eventos extras, eventos extraordinários. A vigilância em saúde do trabalhador e a promoção da saúde. Ela entra com um componente da vigilância em saúde. Ela não é mais a parte. Ela não está mais ali. Olha, a promoção da saúde cuida da cultura de paz, cuida dos fatores de risco, mas de um modo mais com relação à qualidade de vida. Não. A promoção da saúde, ela entra como parte mesmo integrante do que é, do escopo da vigilância em saúde. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, aqui eu quero chamar a atenção para vigilância. Não, eu acho que eu já chamei a atenção, mas nunca é demais, né? Que a vigilância, ela envolve as doenças transmissíveis, as doenças não transmissíveis, os agravos. Ela tem que envolver o conhecimento, que aqui entenda o conhecimento aqui como um sinônimo para a ciência. Ela envolve a ciência, ela envolve a detecção e a prevenção de qualquer mudança. Só na doença, só no agravo? Não. Dos seus fatores determinantes. Ela vem antes. A vigilância, ela vem antes. Ela não está ali só no momento que o agravo, a doença acontece. Ela vem antes. Ela está vigilando antes. A gente tem todo um sistema de vigilância ambiental, que tem alguns sistemas como Vigiar, Vigiágua, vigilância de poluentes ambientais, vigilância de agrotóxicos, que funcionam antes da pessoa adoecer. E eles são centrados na saúde individual e na saúde também coletiva. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, eu não vou nem conceituar aqui, acho que esses slides maiores aí, vocês podem ler e entender cada componente em separado. Pode passar, por favor? E aí vem cada vigilância, a definição de cada vigilância, mas entendam a definição de cada ação, e não a vigilância como um componente separado. Pode passar. E aí eu defino cada componente. Em 2018, foi lançada, depois da vigilância ter esse tempo todo de existência, mais de 40 anos de existência, claro, se modificando ao longo dos anos, mas ela nunca teve uma política antes. E em 2018, nasce a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que ela tem como
um marco que traz mais claramente que a vigilância é um processo contínuo e sistemático. Então, ela estabelece a continuidade da vigilância. A vigilância não é algo que eu faço hoje e não faço amanhã. Não, ela ocorre ao longo dos anos. Ela é longitudinal, ela está acontecendo. Ela tem a consolidação, a análise dos dados e transformando esses dados em informações, e ela inclui a regulação, ela inclui a intervenção e ela inclui a atuação nos condicionantes e determinantes da saúde. Então, a vigilância, eles não apenas ratificam o conceito de vigilância, mas eles colocam ela como um componente contínuo e sistemático. Então, eles organizam o processo da vigilância. Claro, ele já era organizado, mas legalmente, essa é a primeira vez que o termo aparece num marco legal. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, aqui eu vou citar para vocês que existem 2 tipos de vigilância que a gente faz no Brasil, que é a vigilância passiva e a vigilância ativa. A vigilância passiva, vou começar pela passiva, ela é organizada por meio das notificações. Existem fichas de notificação, onde a gente notifica, o profissional de saúde, ele notifica o agravo suspeito ou confirmado. Você pode notificar o agravo suspeito e depois fazer a investigação epidemiológica, e aí você confirma ou descarta aquele caso. Mas você notifica primeiramente o suspeito, o caso suspeito. E aí, depois, essa ficha de notificação, ela vai para a Secretaria Municipal de Saúde, vai para o Estado e vai para o Ministério da Saúde. Claro, as providências, elas são tomadas de imediato pelo profissional de saúde, que é o atendimento àquele indivíduo, e depois, pela primeira instância mais próxima, que é a Secretaria de Saúde. Por exemplo, se eu recebo muitas notificações de hepatite A num bairro lá de Porto Alegre, o que eu faço? Nossa, tá tendo um surto. Porque diversos profissionais diferentes, ou o mesmo profissional, estão notificando o mesmo evento. Então, eu suspeito de um surto e eu tomo providências com relação àquilo. Isso é a vigilância passiva. Eu não procuro os casos. A vigilância ativa, ela vai em busca dos casos da comunidade. Por exemplo, a gente tem a vigilância sentinela, a gente tem a vigilância das doenças não transmissíveis, que é uma vigilância bem interessante. Ela é feita de 2 formas. Ela é feita tanto pelo componente do sistema de informação, de mortalidade ou de internação, e ela também é feita pelo componente de pesquisa. De 5 em 5 anos, a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde. E a gente tem também um inquérito telefônico chamado de Vigitel. O Vigitel, ele ocorre todo ano, em todas as capitais e no Distrito Federal. Então, eu ligo para as pessoas, no caso do Vigitel, e pergunto se elas tiveram um diagnóstico médico de diabetes, diagnóstico médico de hipertensão. Então, eu consigo estabelecer uma prevalência aí. Isso é uma forma de vigilância também. Só que é uma vigilância diferenciada, porque eu não espero o profissional de saúde captar essas pessoas. Eu, que sou o profissional de saúde, vou lá e capto as pessoas dessa vigilância. Pode passar, Maurício, por favor? Pode passar. Aqui vai ter bastante informação para vocês estudarem depois. Pode passar, por favor. Bom, o problema da vigilância passiva, que é essa feita por meio da notificação, é que a gente tem um grande contingente de pessoas que adoecem. Desses, alguns têm os sintomas, a gente está vendo aí pelo Covid, né? Tem várias pessoas que vão adoecer e que não vão desenvolver os sintomas. Tem algumas que vão desenvolver o sintoma, vão procurar o atendimento médico, têm o acesso a esse atendimento, tem o diagnóstico e um percentual menor é notificado. Mas isso não quer dizer que a notificação não seja, mesmo subnotificada, não seja um sinalizador para ações em saúde. Na verdade, é. Quando eu tenho um grande contingente de notificação de um agravo, um aumento desse contingente de notificação, por exemplo, as epidemias de dengue, que ocorrem sempre no Rio de Janeiro, nos períodos de dezembro, janeiro, a gente tem um número muito elevado de casos. Então, isso é por causa da notificação. Imagine se todos os casos fossem notificados, né? Mas eu chamo de novo a atenção, que é muito, muito importante notificar. Pode passar, Maurício, por favor? E tem a vigilância sentinela. A vigilância sentinela, ela é, em algumas unidades de saúde, em alguns serviços de saúde, eles são treinados para captação de alguns casos. Por exemplo,
a vigilância da gripe. Como é que a gente sabe que tem um novo vírus da gripe circulando? Porque a gente tem a vigilância sentinela da gripe. E aí, ela tem baixo custo, porque o serviço de saúde já está lá instalado, então eu só vou usar a estrutura já disponível, e ela é fácil operacionalizar, porque os profissionais eles não precisam de um treinamento extra para essa vigilância. Eles só precisam notificar aqueles casos, e eles já estão dentro da rotina desses profissionais. Não é uma rotina extra que eu vou implementar para eles. Pode passar, Maurício? Pode passar, Maurício. Aí aqui tem alguns exemplos do que é a vigilância sentinela. Aqui tem um outro tipo de vigilância. Pode passar. Tem um outro tipo de vigilância, que é a vigilância relacionada aos grandes eventos. Isso é muito novo para a vigilância. A gente acho que teve a primeira experiência na Copa de 2014, aqui no Brasil, com um grande evento que o Ministério da Saúde participou fazendo a vigilância. A gente também tem a vigilância nos jogos indígenas, em alguns jogos que juntam um grande conglomerado de pessoas. E aí, é preciso estar bem atento para a avaliação de risco. Essa vigilância funciona muito para avaliação de risco. Não quer dizer que ela está tendo a vigilância de alguma doença ou agravo que ocorre ali. Não. É sempre uma vigilância preventiva. É sempre planejando para não ter nenhum risco, né? Para essa população. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, a gente tem diversas fontes de dados para a vigilância. A gente tem a vigilância com base nos sistemas de informação, que é o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. A gente tem a vigilância em dados de laboratório. A gente tem a vigilância com base em dados hospitalares, que é a vigilância hospitalar. A gente tem a vigilância com base em eventos. A gente tem a vigilância sentinela. A gente tem a vigilância nos dados obtidos na atenção primária. E a gente tem uma vigilância nova também, que é a vigilância de rumores, que é quando as pessoas começam a falar muito sobre um assunto, por exemplo, quando aumentam muito as pesquisas no Google sobre sarampo, sobre como fazer quando você tem sarampo, o que fazer quando seu filho tem sarampo, manda ou não manda para a escola. A vigilância de rumores, ela é um indicativo de que está acontecendo alguma mudança no padrão de saúde daquela população. Claro, é um rumor, então ele precisa ser investigado, né? Aguçando a curiosidade aí. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, e o que é importante da vigilância? A vigilância, ela é a busca por um dado que vai gerar uma informação. Essa informação vai produzir um conhecimento cientificamente pautado, porque eu preciso produzir o conhecimento, analisar ele com conhecimento disponível, com a ciência disponível, e gerar uma ação. Essa é a verdadeira tomada de decisão baseada em evidência. E a vigilância tem tudo a ver com isso. A vigilância, na verdade, é isso. A vigilância é uma orientação, um orientador para a tomada de decisão baseada em evidência. Pode passar, Maurício, por favor? Bom, e para, enfim, né, terminar, a professora Estela falou que fala demais, e eu que falei demais mesmo. Eu quero terminar com uma frase do Einstein que eu gosto muito, muito mesmo. Ela é um pouco ambígua se a gente olha ela superficialmente, mas é isso. Nada de olhar superficial, tem que olhar para além. A curiosidade, ela é mais importante do que o conhecimento, porque a curiosidade é a mãe do conhecimento. Ela gera o conhecimento. Quando a gente deixa, quando a gente dá o alimento certo para ela, o fruto que ela produz depois, o filho dela, vai ser o conhecimento. Aí eu queria aproveitar de novo e agradecer ao Maurício, à Estela, agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que se dispuseram a estar escutando um pouco aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvânia, que nos trouxe essa aula, né, e essa oportunidade da gente conversar sobre esse tema que nós gostamos muito, né? Afinal de contas, envolvidos, né? Que é a vigilância em saúde. E eu diria que a minha experiência, né, histórica, até eu vou dizer, porque eu comecei em 80, como coloquei para vocês, né? É mais a vigilância epidemiológica. Mas, embora nós tivéssemos as vigilâncias em separado, a gente fazia muitas ações conjuntas, né, que já mostravam esse caminho da vigilância da saúde, embora a gente não se apercebesse, não teorizasse sobre isso. Então, por exemplo, investigações de hepatites, né, de doenças de origem alimentar,
nós sempre fazíamos junto com o pessoal da vigilância ambiental na época. Era um grupo basicamente de veterinários, né, que nos acompanhavam. Então, eles viam né, a parte, digamos, do ambiente, né, das instalações sanitárias. Então, isso tudo era visto por duas equipes que a gente trabalhava junto. O programa da raiva, a gente desenvolvia junto com o Ministério da Agricultura, veterinários, né, e que faziam toda a parte de vacinação animal, que depois deixou de ser uma atribuição do Estado ao longo do tempo, né, essa vacinação que se fazia pelo dito popular, que agosto é o mês do cachorro louco, se fazia no mês de agosto, também porque as pessoas estavam mais sensibilizadas para levarem os seus animais, né, para serem vacinados. Então, tinha uma série de atividades que a gente fazia juntos, investigação de hepatite também, junto com o pessoal da engenharia sanitária, para verificar, tinha situações que as pessoas não tinham abastecimento público de água, mas tinham outras alternativas, cacimbas, então eles iam junto para averiguar né, a potabilidade da água, quando havia poço também. Então, a gente trabalhava, assim, uma coisa até meio saudosista, né, e a gente fazia isso de forma integrada. E agora, o que eu vejo, uma das críticas, o pessoal que trabalha aqui no SEVES, né, é que eles estão muito fragmentados. Sim. Por outro lado, naqueles velhos tempos, a gente trabalhava com 23 doenças, e atualmente são, nossa, quase, né, muitas outras doenças. Tem grupos, tem síndromes, tem grupos que vêm junto. Então, o número, né, a complexidade e o número de doenças, de agravos, de eventos, nós trabalhávamos só com doenças transmissíveis, entraram as não transmissíveis agora, então, assim, complexificou muitíssimo. Mas eu tive uma experiência ímpar aqui, porque o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados que organiza a sua vigilância epidemiológica no país, né? E isso propiciou que a gente viajasse não só pelo estado inteiro, como pelo Brasil inteiro, né? Trabalhando em outros locais que nos chamavam. Então, assim, a minha experiência na vigilância foi inigualável, foi fantástica, foi uma escola, né? Uma escola, não se falava educação permanente, mas era educação permanente. Era educação em serviço. Né? Havia muitos preconceitos, é claro, mas eu acho que das nossas missões na vida é quebrar preconceitos. Sim. Digo, o preconceito te impede de usufruir algo que é muito bom, né? Não seja paracas, preconceito é uma bobagem, te impede de ver o mundo. Né? Um deles era esse, né? Que haviam doenças, digamos, que não tinham classe social. Então, a gente batalhou muito, né, digamos, para colocar a questão de classe, a questão econômica nessa investigação, que eram muito anódinas naquele momento, né? Elas não tinham gênero, elas não tinham raça, elas não tinham classe social. A gente brigou muito para que isso acontecesse, e claro que não foi só uma briga nossa, né? Uhum. As pessoas quiseram, né, mudar e quiseram, né, tornar uma vigilância mais comprometida socialmente. E muitas vezes a gente quebrou a cara também com coisas que a gente tentou fazer e que não era, digamos, uma aspiração da população, né? Dentro dessas questões, eu lembro que eu discutia muito com os velhos epidemiologistas, que eles diziam que no tempo da varíola, eles botavam uma barreira na estrada, né? Então, passavam um ônibus, eles paravam o ônibus, eles entravam, né, com aquelas pistolas que a gente chamava para vacinação, e vacinavam todo mundo, sem explicação. E daí as pessoas, tinha gente que não queria, tinha medo, atrás. E daí eu dizia, e agora voltando ao que tu diz, a questão da ciência, a questão do teu argumento, da plausibilidade daquilo que tu está colocando. Como é que tu corre? Eu dizia assim, como é que vocês correm atrás das pessoas como se elas fossem galinhas? Vocês cega, vocês têm que argumentar com as pessoas. Se nós argumentarmos e explicarmos, as pessoas, como você coloca, as pessoas vão entender, né, a importância. Então, paulatinamente, as pessoas entendem. Claro que, às vezes, tem um grupo de fundamentalistas, já sei lá do que, bom, mas, né, isso em vários momentos históricos acontece. Tem que tentar argumentar,
com eles também. Mas, então, foi uma experiência, assim, extremamente rica. Eu fiz a minha dissertação, né, que eu coloquei, eu acho que ainda tem vários dos meus colegas fizeram dissertações muito interessantes, algumas já perdidas na poeira dos tempos, né? Por exemplo, teve um professor, um colega, o Ailton Fishman, foi meu primeiro chefe na Escola de Saúde Pública, ele trabalhou a experiência do Rio Grande do Sul na erradicação da varíola, né? Então, também é um trabalho muito interessante, que tem muita educação, tem muitas práticas educativas, aquilo de quando... o velho slogan, que ainda está presente nos interstícios, informação para ação, né? Então, eu sempre digo, quando vou discutir, temos que notificar. Sim, temos que notificar, mas temos que trabalhar as notificações e temos que devolver para as pessoas essa informação trabalhada, né, analisada, desmobilizam. E não é só escrever um boletim, fazer uma análise, as coisas que o Ministério, essa preciosidade escabedal de coisas que o Ministério da Saúde produziu nesses 20, 30 anos. Nossa, incrível. Mas também fazer uma visita domiciliar, pegar o telefone e falar com aquela pessoa, mandar o resultado do exame laboratorial que foi feito, isso também é devolver, né, a notificação, é mostrar que você está fazendo alguma coisa, que aquele dado é importante, senão as pessoas perdem o interesse. Então, eu discuto isso, as pessoas dizem, uma epidemiologista que diz que a notificação não é importante. Não, eu não digo que a notificação é extremamente importante, mas só ela sozinha não faz verão. Isso. Só não faz verão. Então, bom, tem algumas coisinhas assim que você me fez pensar e que eu queria trazer aqui, te agradecendo, Silvânia, nessa fala. Nós temos que fazer mais conversas entre nós e a população, os alunos, os trabalhadores de saúde, né? E nós estamos fazendo, estamos nos informando isso, eu diria. Muito obrigada, Silvânia. Foi maravilhoso mesmo, e achei muito interessante nova vigilância dos rumores, né? Agora que a Organização Mundial da Saúde colocou a infodemia, né, como um problema de saúde aí que está colocado, que é esse fluxo de informações. Eu não sei se todo mundo conhece, tem um site do Google que chama Google Trends, que são Google Tendências em inglês, né, chama trends.google.com. Lá é possível a gente fazer uma pesquisa por localidade geográfica em relação aos termos de pesquisa mais utilizados. Então, para quem é estudante da saúde, acho que vale a pena explorar o Google Trends e ver por região, enfim, lugares do mundo, dentro do Brasil, o que é que as pessoas andam buscando no Google em relação à saúde, né? Porque eu acho que é também o papel aí que está posto do sanitarista é mitigar reduzir o impacto das fake news, né? Que é trazer o conhecimento científico, popularizar ele, né? Então, acho que a Silvânia trouxe pra gente só coisas para nos aguçar, né, Estela? Acho que para quem tá... Isso que tu fala de aguçar a curiosidade, né, Silvânia? Sim, é freiriano isso, né? Querer saber o mundo, querer conhecer o mundo, né? Querer se educar, né? Isso é maravilhoso que você coloca. Isso, nos últimos anos, como isso foi colocado, né, quando foram criadas novas universidades, quando foi criada a política de cotas, né, de compensação racial para negros, quilombolas, indígenas, né, então, assim, propiciar o conhecimento, né, das pessoas, aguçar essa curiosidade que vai fazer com que a gente queira mudar o mundo, tenha ganas de mudar o mundo, isso é muito maravilhoso que você coloca. Perseguir isso, temos que estar sempre voltados para isso, sim. Então, muito obrigado, viu, Silvana, aqui pela tua participação, né? Obrigado, Estela, e a gente espera estar aí numa próxima, muito em breve.